Ó, Nathalie já chamou, já tá por aí trazendo informações pra gente, hein? Vamos ouvir. Fala, Nathalie. E aí, Fernanda Gentil? Olá, pessoal da Cazé TV. Que dia hoje, em Inglaterra e Holanda. Você imagina? Pra mim, principalmente, que moro na Inglaterra, acompanho a seleção inglesa há anos. É muito legal estar aqui, vivendo mais um capítulo dessa seleção do Gareth Southgate, que nos últimos 8 anos chegou a 3 semifinais, está chegando em mais uma final, né? Chegou até as quartas de final de uma Copa do Mundo, chega mais uma final de Eurocopa. E, claro, a Holanda, que, não vou mentir, conquistou todo mundo aqui, viu? Porque a torcida animadíssima, sempre fazendo muita festa, com o caminhão deles que viaja o mundo, torcendo pela seleção. E a gente também fica curioso para saber como que vão estar escaladas essas duas seleções, a Inglaterra e a Holanda. Porque a Inglaterra a gente já teve muitas mudanças no meio de campo, né? Mas na última partida especificamente, contra a Suíça, o Gareth Southgate voltou para o esquema de 3 zagueiros, né? Que ele já usou em outros momentos, principalmente na Copa da Rússia, só que ele disse que em várias outras oportunidades ele foi massacrado, criticado por utilizar os 3 zagueiros. Contra a Suíça, parece ter dado certo. Então existe essa dúvida, se ele vai jogar com 3 zagueiros, se ele vai voltar para a linha de 4 defensores, se o Luke Shaw vai ser titular na lateral esquerda. O meio de campo parece um pouco mais definido, porque o Kobbie Mainoo, ele entrou muito bem nas oitavas de final e conquistou a vaga ali no meio de campo. Já na Holanda também existem rumores de uma possível mudança na escalação nos 11 titulares. Existe um rumor de que talvez a Holanda jogue com 3 zagueiros, mas é pouco provável, porque a Holanda na prática, quando tem a bola, acaba jogando também com 3 zagueiros, né? O Ake, ele sai da lateral esquerda e acaba fechando um terceiro zagueiro, e o Dumfries, ele desce pela lateral direita, ele apoia muito, ele vai muito pro fundo. Então é um esquema que vai se modificando com ou sem a bola, é muito interessante de acompanhar. Então vai ser um encontro muito legal e a gente vive essa expectativa também das duas torcidas. A Holanda a gente já sabe, né? Toda a festa, a gente mostrou inclusive no jogo de quartas de final contra a Turquia. A Inglaterra um pouco mais contida, né? Mas a gente vai ouvir muito It's Coming Home. Eu peço desculpas para a equipe que tá aqui, tá? Porque vocês vão ouvir isso a noite inteira, eles cantando It's Coming Home. E a Inglaterra nesse momento vive uma fase mais tolerante com a sua seleção, tá? No começo da Eurocopa, as críticas, gente, pesadíssimas, tá? Muito, muito pesadas. Mas agora eles abraçaram essa coisa de, ok, torneio é sobrevivência, e sobrevivemos e chegamos até a semifinal. A Inglaterra que não ganha um título desde a Copa de 1966, então sempre existe uma expectativa muito, muito, muito grande, e a gente vai acompanhar toda essa expectativa do lado da Inglaterra e do lado da Holanda, tá bom? Vai ser assim, tá? Vai ser assim a partir de agora, até depois do... Bora, Fê, bora falar da Holanda, porque a Holanda sofreu com muitos problemas de lesão, principalmente perto da Eurocopa, especialmente no meio de campo. O meio de campo que a gente viu, os meios de campo que a gente viu, porque eles foram mudando ao longo dessa Eurocopa, durante a competição, essas formações de meio de campo não são as formações titulares, as formações que o torcedor holandês se acostumou a ver com mais frequência nos últimos anos. E começando pelo Frank de Jong, né, que foi uma lesão confirmada pouco antes do início da Eurocopa, é uma grande baixa para a Holanda, ele é um jogador muito importante, ele estava no estádio acompanhando o jogo contra a Turquia, então a gente tem esperança de que ele venha aqui para Dortmund também para assistir de pertinho o jogo contra a Inglaterra. E essas mudanças no meio de campo acabam influenciando muito na forma como a Holanda acaba jogando durante toda essa Eurocopa e acaba construindo os seus ataques. E falando sobre os atacantes, Memphis Depay, né? Depay, uma estrela da seleção da Holanda, só que o Depay, ele não está entregando no nível que se esperava que o Depay entregaria. Porque a ideia era assim, ter o Xavi Simons jogando, se movimentando mais por trás, junto com o Gakpo, esse sim, tá entregando demais, fazendo gol, jogando bem, e o Depay jogando como um falso 9, né? O Depay que inclusive virou centroavante sob o comando do Ronald Koeman. Na primeira passagem dele como treinador da Holanda, entre 2018 e 2020, ele pegou o Memphis Depay, que jogava na ponta e falava, não, ó, você vai jogar de falso 9, e o Depay se transformou nesse jogador. Então existe uma conexão muito grande entre o Depay e o Koeman, entre esse jogador e o treinador. Só que, porque o Depay não está entregando nesse nível todo que se esperava, existe uma expectativa, uma pressão do Weghorst ganhar essa vaga de centroavante. O Weghorst, sempre que entra, ele entra muito bem, né? Só que ele tem um biotipo até, uma forma de jogar completamente diferente do Depay. O Weghorst é grandão, ele é grandalhão, ele é altão, ele é bom da bola aérea, ele é um cara mais pesadão. E a Holanda, historicamente, tem um certo problema, vou colocar assim, um problema com esses atacantes
atacantes mais grandalhões, com menos mobilidade, porque não combina muito com o que a gente pensa de estilo de jogo da Holanda, né? Aquela coisa fluida, toque de bola, passe, movimentação. E o Weghorst não é esse jogador, só que contra a Turquia, por exemplo, ele entrou no intervalo e ele entrou muito bem, e ele mudou a dinâmica da Holanda, principalmente no terço final. Então, mesmo que ele não comece entre os titulares contra a Inglaterra, o Weghorst deve ser utilizado durante a partida, e até porque a torcida adora o Weghorst. Eles falam que o Weghorst é meio talismã da Holanda, né? Então, boas opções não faltam para o técnico Ronald Koeman, tá? Holanda tá preparada, demorou a engrenar, como a gente falou, e como a Nathalie agora explicou muito bem pra gente, mas com certeza entra em campo muito confiante hoje para fazer um ótimo trabalho contra a Inglaterra, que daqui a pouquinho vamos mergulhar também na seleção inglesa. Combinado? Aqui é 360, é completo para você não perde nada. A seleção inglesa. Nathalie, conta pra gente. Então, Fernanda, vamos falar da Inglaterra, mais especificamente, vamos falar do Harry Kane, porque é um assunto que está rondando a torcida da Inglaterra, mas principalmente a mídia, porque Harry Kane, uma referência, capitão do time, artilheiro da Bundesliga, do futebol europeu, na verdade. O Harry Kane foi muito bem no Bayern de Munique, é claro que a gente teve essa eventualidade maravilhosa, né, que foi o Bayer Leverkusen ganhando o título da Bundesliga, mas o Harry Kane foi o grande nome aqui na Alemanha e um dos grandes nomes na Europa sempre. É um cara muito confiável, o Southgate gosta muito dele, todos os treinadores gostam do Harry Kane, só que nesse torneio ele não está entregando. Ele não está entregando no mesmo nível, a ponto de existir um questionamento se o Harry Kane deveria sair dos 11 titulares. É muito difícil que isso aconteça, tá? Já adianto, é muito difícil. O Southgate, ele não é de fazer essas loucuras, essas alterações malucas, só que a verdade é que o Harry Kane, ele não está tão envolvido nas ações ofensivas da Inglaterra quanto ele costuma estar. E aí a gente tem que falar de uma outra questão, que é a parte física dele. No final da temporada, o ex-técnico dele, o Thomas Tuchel, eu falo ex-técnico porque o Tuchel saiu do Bayern de Munique, né? Mas o Thomas Tuchel falou em maio, tá? Não faz tanto tempo, que ele estava com um incômodo nas costas que atrapalhava todos os movimentos que ele fazia. Então, conversando com repórteres que estão cobrindo a seleção inglesa no dia a dia, eles falaram, olha, realmente, fisicamente ele não tá 100%. Então, existe também essa visão, que fisicamente o Harry Kane não tá 100%, só que ele é uma influência muito positiva, um cara muito importante, e até taticamente, né? Porque ele pode jogar nessa posição de centroavante, mas ele também pode recuar um pouco, jogar como 10, como a gente viu ele fazendo tantas e tantas vezes no Tottenham. Ele tem uma leitura de jogo brilhante e ele é um goleador. Então, aguardemos o que o Harry Kane pode produzir para a Inglaterra, porque na verdade a grande estrela nesse momento é o Jude Bellingham. É o cara que todo mundo fala, é o cara que arrebentou no Real Madrid em mais uma final de Champions League, em mais uma temporada. E o Jude Bellingham fez um gol muito importante contra a Eslováquia nas oitavas de final, aquele golaço de bicicleta, né? Então, existe uma euforia muito grande em torno do Jude Bellingham, que no começo da competição não estava produzindo muito, tá? Só que a imprensa inglesa não pega muito no pé do Bellingham. O Bellingham tem crédito. Ele é o novo queridinho da imprensa inglesa, e tem razão porque ele tá jogando muito nessa temporada, né? Mas ele não vinha produzindo muito. Ele fez um bom primeiro tempo na estreia contra a Sérvia e depois ele meio que sumiu. E essas alterações da Inglaterra, alteração do sistema, alteração no meio de campo também, isso acabou contribuindo para que o Bellingham produzisse um pouco mais. Então, aguardemos o que esses dois grandes nomes, Harry Kane e Jude Bellingham, podem oferecer nessa semifinal contra a Holanda. Olha que coincidência, coisa louca. Eu vou chamar a Nathalie Gedra, que tá ali. Tem os jogadores e tem Nathalie Gedra também, porque a gente tem posição privilegiada também dentro do campo. Nathalie, quais são as informações diretamente do gramado do Iduna Park? Fernanda, então, olha, os torcedores da Holanda, eles devem ser maioria absoluta. Primeiro, porque existe uma proximidade geográfica considerável. Pra a gente ter uma ideia, tá? Daqui de Dortmund, que fica mais pro ladinho, assim, do mapa da Alemanha, até Amsterdã, dá 2h30 de carro. 2h30 de carro. Eindhoven, que é uma outra cidade grande da Holanda, 1h40. Então é muito fácil para os holandeses chegar aqui, especificamente para Dortmund, tá? Porque tá nessa pontinha. E é claro, eles têm mostrado essa paixão, esse amor durante toda a Eurocopa, e eles sempre viajam, tá? Em grandes torneios eles sempre viajam. Inclusive, vocês já mostraram ali, né, na muralha, que vai ser muralha laranja hoje, as bandeirinhas que vão estar ali à disposição do torcedor. Não conto pra ninguém, mas eu roubei uma, tá? Mas eu vou devolver, Holanda, eu prometo. Mas era só pra mostrar pra vocês, ó, essa
essa bandeira com o símbolo holandês e ela está distribuída em todos os assentos de um dos lados da muralha. Mas a gente está falando de bandeira, né? Essa bandeira da Holanda, não sei, vou pensar se eu vou devolver, porque eu achei muito legal. Mas a Inglaterra também tem suas tradições com bandeiras, tá? Olha só, é um espaço bem curtinho aqui para vocês verem. Eles trazem bandeiras de vários clubes, tá? Então, por exemplo, essa daqui é do Sheffield United, aí aqui a gente tem o Leeds United, a gente tem Wolves aqui, Nottingham Forest, pra lá em cima tem Aston Villa, tem Arsenal, tem Leicester, ali pro lado também tem times de divisões menores, e essa é a tradição do inglês, tá? Ele vem, ele tá chegando, ele também faz barulho, não tanto barulho quanto a torcida da Holanda, mas chega cantando, e eles têm essa tradição de colocarem essas bandeiras. Tem bandeiras que também homenageiam pessoas, alguém, por exemplo, que faleceu, alguém muito querido, eles colocam o nome da pessoa, e essas bandeiras, elas estão cercando toda a parte da Inglaterra e até invadindo um pouquinho o cantinho da Holanda. Então, cada um com as suas bandeiras e a gente trazendo um pouquinho do clima aqui do Iduna Park para esse Inglaterra e Holanda. Que isso, hein? Que moral, hein? É posição no campo, é essa vista aí, ó, da delegação toda da Inglaterra dentro de campo do Signal Iduna. Eu vou até passar para a Nathalie Gedra, que está lá perto da grama comida por esse jogador holandês que vocês viram aí bem de perto, Weghorst. Ainda bem que eu não sou narrador, tenho que falar tudo isso rápido 3 vezes. Mas Nathalie tem mais informações pra gente, como sempre. Deixa eu ouvir. Nathalie, conta pra mim. Estamos aqui, ó, na beirinha do campo, bem pertinho mesmo. A Inglaterra já está aqui, a Holanda já está aqui. O clima já está começando a ficar mais agitado, os torcedores cantando mais, participando mais. Mas vamos falar um pouquinho das áreas técnicas que estão bem atrás de mim, lá do outro lado, os bancos de reservas, mais especificamente dos 2 treinadores, começando pelo Gareth Southgate. Olha, na Inglaterra é considerado muito difícil a permanência do Southgate depois da Eurocopa, mesmo que a Inglaterra ganhe a Eurocopa, tá? Porque não é só uma questão de resultados. Resultados, o Southgate, ele tem conquistado consistentemente, chegando longe nos torneios. É a 3ª semifinal de torneio, é a 2ª final de Eurocopa consecutiva que ele chega. Perdeu nas quartas de final no Catar, mas jogando muito bem contra a França. Então, os resultados, eles vêm de forma consistente. E o inglês também, ele tem uma consciência muito grande de que o Gareth Southgate, ele trouxe uma contribuição enorme para a Inglaterra, principalmente a forma como os jogadores se relacionam com a Inglaterra, uma paixão maior, um gosto maior que os jogadores têm de representar a sua seleção. Ele criou um clima muito mais amistoso, muito mais amigável entre os jogadores, o que não aconteceu em outras gerações muito talentosas. Só que a Inglaterra também vê o Southgate como um treinador que de repente está batendo no muro em termos de ideias novas. Uma crítica ao trabalho dele, mais especificamente nessa Eurocopa, é que às vezes ele demora muito para mexer, o torcedor fica ansioso com isso, principalmente porque a Inglaterra tem boas opções no banco de reservas, né? E na outra área técnica, temos Ronald Koeman, que também não está imune a questionamentos, principalmente nessa Eurocopa, depois da primeira fase, a fase de grupos que a Holanda fez, terminando em 3º do seu grupo, depois do jogo contra a Áustria, a derrota para a Áustria, o 3º jogo da fase de grupos. Depois dessa derrota, o Koeman chegou a ser contestado, perguntado se ele consideraria se aposentar. Pois é a 2ª passagem do Koeman na Holanda, né, comandando a Holanda. Os holandeses, de uma forma geral, consideram a primeira passagem mais positiva. A Holanda estava jogando melhor entre 2018 e 2020. E agora ele chega no final de 2022 e tenta fazer algumas mudanças, principalmente em termos de estilo de jogo, mas a Holanda ainda não alcançou o nível que os torcedores esperam e se acostumaram. Então, por isso, existem muitos questionamentos e opiniões divididas em torno do Ronald Koeman. Mas depois principalmente da vitória em cima da Romênia por 3-0 nas oitavas de final e a classificação para a semifinal contra a Turquia, aí ele ganhou uma folga, ele ganhou mais crédito aí dos torcedores. Tá bom, gente? Caiu. Aí, vocês não estavam falando? Caiu, chegou. Aquela nuvem que a gente estava vendo, vocês de cima, eu de baixo, a direita de quem entra, a esquerda de quem sai, acabou de chegar aqui no Signal Iduna Park. São 2 grandes escolas, tem tudo para ser um grande jogo. Fernanda Gentil, traz mais uma companhia para nossa transmissão. Traz, por favor, Fernanda.
agora, eu como gentil que sou, já tô atendendo ao seu pedido, Luizinho. Nathalie Gedra tá aqui comigo já, tava lá embaixo na beira do campo, já viu torcida, já ficou aos arredores do estádio também, entrou do gramado e agora tá aqui no nosso estúdio com a gente, merece demais. Pegou chuva, Nath? Não peguei, mas gastei os passos hoje, viu? Dei várias voltas pelo estádio, acompanhei toda a movimentação das duas torcidas, a Holanda, maioria esmagadora, a Inglaterra, muitos torcedores ainda aqui, né, embaixo, nos bares, em volta que dos gosta, acessos. né, do que realmente o inglês curte, que é no bar mesmo. Ainda bem que você falou. Mas eu gosto muito dessa conversa sobre a Holanda que eles estavam tendo, porque o torcedor da Holanda, né, que a gente vê fazendo essa festa tão bonita e acompanhando, porque o torcedor da Holanda, ele realmente acompanha a sua seleção nos torneios. É demais. E o caminhão, o ônibus deles viaja o mundo, e a gente vê isso no futebol masculino e no feminino também, eles são muito fiéis. Fazem a festa nas duas modalidades, né? É muito legal. E é muito legal acompanhar essa festa da Holanda nos grandes torneios. Eu já acompanhei em Copas do Mundo masculina e feminina, e a empolgação é a mesma, a Eurocopa, o número de pessoas, e agora tem a proximidade geográfica, né, porque a Holanda é aqui do lado, é muito perto de Dortmund, mas esses torcedores que acompanham tanto a Holanda, Fê, eles esperam uma marca de futebol da seleção holandesa, né, uma forma de jogar, e é isso que os meninos estavam discutindo no estúdio, e é uma discussão na imprensa holandesa também, é uma discussão entre os torcedores, é uma discussão entre os jornalistas, até que ponto eles podem abrir mão, porque essa seleção, ela abre um pouco mão disso, e o torcedor continua seguindo, continua acompanhando, mas continua também esperando resultados e esperando que a Holanda entregue. Uma grande prova disso é a questão do centroavante, né? Você tem o Memphis Depay, que é um cara mais móvel, e aí você tem o Weghorst, que tem entregado mais, e a torcida adora o Weghorst, por mais que ele não seja aquela marca do jogador que sai jogando com a bola, que distribui, que passa, aquele grandalhão, né? Mesmo assim, ele é talismã da torcida, né? Ele é super queridinho. E essa torcida, como a Nathalie falou, vocês estão vendo aí enquanto a gente estava conversando, né? Toda a festa da torcida holandesa, ela é realmente muito presente, então ela cobra mesmo, ela se sente parte do jogo, parte do espetáculo, e é de verdade, ela faz o espetáculo. Então a gente normalmente, quando cita retrospecto ou a campanha de alguma seleção ou algum time, a gente fala muito da cobrança da imprensa. A Holanda tem esse agravante, podemos dizer, né? Esse desafio a mais para os jogadores, que a torcida se coloca dentro também desse núcleo de pessoas que se sente no direito, né? Exato, e à vontade para cobrar, como vem cobrando bastante. Você acha que da fase de grupos pro mata-mata, como a gente já conversou bastante, né? Teve aquela pequena virada de chave, foi suficiente para engrenar nessa Eurocopa ou ainda tá devendo a Holanda? Olha, o jogo contra a Romênia foi muito bom, né? O primeiro jogo das oitavas de final, e o torcedor veio junto e respondeu. E a imprensa também, né? Eles estavam pressionando um pouco a seleção holandesa. Depois do jogo contra a Romênia, deu um respiro. O segundo tempo contra a Turquia foi muito positivo, foi muito bom, né? Então, realmente, é um outro clima nessa seleção da Holanda. Conversando até com repórteres que têm acompanhado toda a seleção da Holanda durante a Eurocopa, aí realmente você vê a diferença, principalmente depois desses dois jogos de mata-mata. Mas sempre existe essa expectativa da marca. E é engraçado, né? Essa Eurocopa, essa convocação mais especificamente, só 2 jogadores do Ajax. E o Ajax sempre foi o time da Holanda que mais cedeu os jogadores, porque existe essa marca muito forte do Ajax de formar jogadores, a relação com o Cruyff, a marca do estilo de jogo mesmo da Holanda, e esse intercâmbio entre Ajax e Holanda sempre existiu muito. Então isso é muito sintomático também, né? Você só ter 2 jogadores do Ajax e a Holanda jogar um pouquinho diferente. Agora você tá falando da torcida, tem uma coisa, Fê, que eu adoro. Quando eu vejo os torcedores com a faixinha do Memphis Depay, eu piro, eu acho o máximo, é muito legal. E isso também é uma demonstração de como o Koeman mudou, porque o Ronald Koeman, ele era mais sério, mais rígido, rigoroso. E hoje ele até libera a faixinha do Depay. Até que pode, gente, pode. Hoje tá podendo. E sem falar, apesar dessa ligação Holanda-Ajax estar um pouco enfraquecida, digamos assim, né, como comparando com os últimos tempos, temos o Malen que joga no Borussia Dortmund aqui e está em casa hoje, vai jogar no estádio dele, então pode ser, não quer dizer nada, ou seja, resumindo, não quer dizer nada essa informação, mas pode ser que sirva para alguma coisa. Mas é uma escolha interessante, né? Exato. É interessante. Tá jogando aquela posição rodou bastante, né? E agora ele coloca o Malen e traz uma familiaridade. E fez, né? 2 gols justamente nesse jogo contra a Romênia, que, segundo muitos, foi a virada de chave, né? Se é que melhorou alguma coisa ou evoluiu, foi a partir daquele jogo que a Holanda começou a traçar essa caminhada na fase de mata-mata. Luizinho, jogo pra não perder de jeito nenhum,
completamente imperdível, espetáculo à vista, todos os ingredientes já estão na mesa, só falta a gente remexer, bater e começar essa bola a rolar, como eu falei, às 4 da tarde, horário de Brasília, 9 da noite, horário aqui da Alemanha, e a gente está por aqui, precisando é só chamar no nosso estúdio exclusivíssimo da Casa TV. Um espetáculo, beijo para você, para a Nathalie, que vão continuar com a gente aqui no nosso super pré-jogo. Em relação ao Trippier, que era especulado no time reserva para a entrada do Luke Shaw, vai ser titular. Vamos falar agora então dessa seleção da Inglaterra que chega a mais uma semifinal, a segunda consecutiva, Fê. Olha, o equilíbrio é tanto dessas duas seleções, como a gente já falou várias vezes aqui no retrospecto, nos confrontos, né? Na história geral, 7 para a Holanda, 6 para a Inglaterra. Aí a gente faz um recorte de Eurocopa, 2 jogos, uma vitória para cada lado. Eu falei, não, então me dá a Copa do Mundo. Um joguinho só, pronto, quem venceu tem vantagem. Foi empate. Então é tão equilibrado isso, que até na cobrança também está sendo igual aqui na Eurocopa. Porque da Holanda, a gente acabou de falar, né? Ainda não engrenou, não mostrou esse futebol que a gente vinha esperando. Inclusive precisou ter uma lavagem de roupa suja entre a fase de grupos e o início ali do mata-mata. Conseguiu engrenar depois com 3-0 contra a Romênia. E a Inglaterra, por sua vez, classificou sim em primeiro lugar do grupo. A Holanda veio só em terceiro. E depois começou ainda a dar uma truncada ali contra a Eslováquia. Veio graças à bicicleta do Bellingham, já no finalzinho do jogo. Depois o empate e pênalti, depois contra a Suíça. E agora sim, vem tentando mostrar ainda o que veio contra a Holanda. Não tem como a gente falar de Inglaterra sem falar de Harry Kane. A pressão também recai sobre ele. Ele está sofrendo duras críticas e muita pressão também para mostrar o que ele sabe fazer. A gente sabe que ele sabe, mas ainda não conseguiu mostrar em campo aqui na Eurocopa. Mas está tranquilo, porque tem o respaldo de quem? De Gareth Southgate. Gente, adoro fazer nome. Parece ter um inglês assim, fluente. Gareth Southgate. O técnico da Inglaterra falou, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Ele tem papel importante, sim, até sem bola, com posicionamento, na construção de jogadas. Não preciso dele necessariamente só fazendo gol. Pegou o pano e passou, né? O famoso passou o pano. Vamos ver o que Harry Kane disse sobre a evolução da seleção da Inglaterra na coletiva de ontem. Well, I think you just use the past experiences to help you. You know, we've got a lot of players who have, experienced big games on an international level and also big games at a club level. So you try and use all that experience over, the course of your career to prepare you in the best way possible. Tomorrow night will be a bit of where we're at to the lead. It's about chips and achievement, and we have that opportunity. É justa essa pressão em cima do Harry Kane nessa Eurocopa? Olha, nessa Eurocopa, o Harry Kane ele colocou a barra lá em cima, né? Porque ele vem de grandes... Ele é o maior artilheiro da história da seleção inglesa, ele é um homem de confiança do Gareth Southgate, ele é um cara referência em todos os clubes em que ele passa. Então, a expectativa dele em cima dele sempre vai ser muito grande. Eu tô muito curiosa, inclusive, para ver o duelo Harry Kane e Virgil van Dijk, né? Porque o Van Dijk já marcou muito o Harry Kane na Premier League, o Van Dijk, claro, no Liverpool, o Harry Kane no Tottenham. É engraçado que essa pressão em cima do Kane, Fê, ela foi contida, tá? Porque ele tem muito crédito, mas chegou num ponto, agora principalmente nas quartas e na semi, que o tom da imprensa inglesa era assim: ok, gente, a gente precisa falar do Harry Kane. Acabou o pano, gente, tem mais tecido. Exatamente, não tem, acabou, a gente precisa falar dele. Existe um ponto de interrogação se de repente eles precisariam colocar o Harry Kane no banco de reservas, o que nunca aconteceria, tá, gente? Nunca aconteceria, porque ele é muito importante taticamente, ele é uma liderança muito grande, ele é o capitão do time, enfim. Mas porque ele tá muito afastado. Se você vê o mapa de calor dos Jogos da Inglaterra, ele tá muito afastado das ações, ele não consegue engajar. E esse é exatamente o contrário do Harry Kane, né? Ele tá sempre envolvido em tudo, seja buscando a bola, ou seja atacando como um centroavante. Então é esquisito ver o Harry Kane não render assim na seleção inglesa. E mais esquisito ainda essa cogitação dele no banco. Isso chegou a pressão, chegou num ponto que até isso falaram aqui, mas Gareth Southgate garantiu que não tem nessa, não tem a menor chance de Harry Kane estar no banco. Luizinho, quer falar? Gareth Southgate. Quero falar porque se eu vi também essas reportagens e opiniões de críticos da imprensa inglesa, alguns sugerindo que ele fosse por banco, cara, não ia acontecer. Hoje o primeiro tweet da Inglaterra foi: o nosso capitão tá na casa, tá ali, já estava muito claro que ele iria jogar, Belt, mas assim, até para aproveitamento melhor do Bellingham, do Phil Foden, do Sá, esperar que ele fique. Mas tem tentado, ele é mais gosta de enfiado nos jogadores para
Bayern de Munique, ele não. Jogadas, acho que também não. Ele atrasado, vai que a gente mostrou. Ele perdeu o Bayern. Tem pênalti que ajude ele a funcionar. Caras que. Nathalie Gedra, esse grande jogo que a gente vai mostrar com exclusividade para todo o Brasil. Estádio de capacidade público da Alemanha vai ficar com a sua lotação máxima, sem dúvida nenhuma. Exatamente disso que estamos falando e é exatamente aqui que a gente está. Ó, no centro do palco de Holanda e Inglaterra. E daqui a pouquinho vocês acompanham ao vivo. Faltam 20 minutos para a bola rolar. Eu quero direto para o nosso sofá, gente, para a Natália, para entender a expectativa, as odds do jogo, quem tem mais chance de fazer o quê daqui. Tá difícil traçar um favoritismo aqui. Dá uma dica, ajuda aí. Incrível, eu acho que ninguém pode perder esse jogo. Eu acho que quem perder tá maluco, completamente fora de si. Eu acho que vai ser. Quanto eu falei mesmo que ia ser? Ai, meu Deus. 2-1. Você falou que ia dar Inglaterra. 2-0 Inglaterra e você 2-1. Não, eu falei que ia ser 1-1 e que ia pros pênaltis, ia dar Inglaterra. A Natália não deu palpite, ela fez uma narrativa do jogo. Exatamente. Primeiro completo. Tempo, depois segundo. E aí até prorrogação. Tempo ela sabe. Prorrogação vai ser arrastada, entendi, sabe? Uma coisa, aquele rame-rame, aí pênalti. Beleza. Não, nosso time mesmo, a nossa seleção que tá aí, eu falo em pênalti, emoção muito é pouca ainda. Eu quero bastante emoção. Eu quero pênalti, quero prorrogação. Não, mas eu falei 2-0. Tá bom, é isso. Nath, obrigada, viu? Eu que agradeço. Lindo esse estúdio, né, gente? Quê? Esse estúdio maravilhoso. Maravilhoso. Agora a gente não consegue mais se ouvir, nem nessa distância, porque tá a torcida cantando muito. Luizinho, a Rebeca, garoto, brilha. Você, nosso estúdio aí. Bom jogo. Eu tô aqui de prontidão. Nathalie Gedra vai lá pro campo, trazendo informações ao vivo pra gente. Por essa, com imagem. Nathalie Gedra. Um detalhe curioso aqui das arquibancadas, o torcedor inglês, muitos deles, eles usam bastante camisa retrô da Inglaterra. Vocês estão vendo eles cantando, né? A garganta tá forte. Muita camisa retrô. O campeão aqui nas arquibancadas, Paul Gascoigne, o torcedor da Inglaterra, gosta de um bad boy, né? O Casa jogava demais, né? E olha, a Inglaterra tá na sua quarta semifinal, só avançou na de 2020 contra a Dinamarca. Na prorrogação, com o gol do Harry Kane, foi eliminado em 60. Momento dupla! Netherlands. Não vou nem falar nada, vou só abrir o microfone. Abre o seu também, Nathalie. É que a inglesa tá fazendo. Abre o mic aí. Dá pra ouvir? Já aprendeu, Fê? Já aprendeu? Com certeza. Olha aqui, a final da Eurocopa 2024 tem nome e sobrenome. Espanha, tricampeã da Eurocopa contra a Inglaterra, ainda tentando o seu primeiro título e muito confiante de que ele vem esse ano de uma vez por todas. Bateu na trave na última edição, perdeu na final nos pênaltis para a Itália e agora enfrentou uma Holanda gigante, querendo muito também finalmente ganhar o seu futebol, mas parou na Inglaterra, não de Harry Kane, de um herói improvável, Nathalie. Ollie Watkins, eles estão cantando pro Ollie Watkins nesse momento, fez uma grande temporada no Aston Villa, foi destaque do time que fez uma excelente temporada na Premier League, que jogou o torneio continental também, que jogou Conference League, mas eu queria trazer um detalhe do gol da Inglaterra, do gol do Ollie Watkins. No momento que sai o gol, o estúdio, esse estúdio maravilhoso que a gente está aqui, começa a tremer, né? O estúdio começou a tremer. Para o Rogério Ceni, que tem apenas 25% de aproveitamento.